Jesus. Eu saúdo os amados irmãos na gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos nesse momento orar, pedir ao nosso Deus que venha nos abençoar, que venha nos dar a sua graça, para que nós possamos aprender do Senhor nesta noite. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer a sua santíssima presença. Desejamos que o Senhor manifeste, Senhor, nesta noite os dons do seu Espírito Santo, os dons do seu Espírito, Senhor, nas nossas vidas, a palavra da ciência, da sabedoria, também, meu Deus, o discernimento, para que nós possamos entender, saber exatamente o que o Senhor quer nos falar nesta noite, ó Pai. Nos abençoe, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos, Pai. Tem misericórdia de nós, meu Deus, nos abençoa, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os amados podem assentar-se, a missionária Rita estará louvando o hino a Deus, amém? Glória a Jesus. Amém. Graças a Deus, Pai do Senhor, amados. Vamos louvar o hino 208, Venha Cristo. É o hino sugerido na revista, viu? E como sempre eu falo, bem alegres para o Senhor Jesus. Amém? Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina, que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Aleluias! Venha a Ele, sem demora nessa noite. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, no nome de Jesus. Uma família nada perfeita. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2023 e agora, na lição número 9, vamos falar sobre a família de Davi. Davi foi um grande rei em Israel. Ele governou a nação, ele liderou a nação em várias batalhas, libertou a nação dos filisteus, ele conquistou muita coisa na nação de Israel, mas Davi falhou ali na sua família. Sabemos também que Davi, ele seguiu um modelo que não é o modelo de Deus para a família. Davi, ele casou-se com várias mulheres querendo imitar os reis de outras nações. Davi, ele teve vários filhos com essas mulheres e ele não conseguiu aplicar disciplina dentro da sua casa. Ele deu mau exemplo para os seus filhos,
ele pecou ali com Batseba, né, cometeu adultério com Batseba, matou o esposo de Batseba, que é Urias, e ficou por isso mesmo. É claro que ele foi repreendido pelo profeta, mas ali quando o profeta fala com ele que a espada não se apartará da casa dele, é justamente isso. O seu mau exemplo vai resultar em consequências drásticas lá na frente. E realmente, lá na frente, na família de Davi, teve estupro, né, teve assassinato, Davi perdeu o trono por um tempo para um filho. Enfim, Davi não conseguiu governar a sua casa. A sua família não era perfeita, justamente porque ele não seguiu o modelo divino. E nós temos essa história hoje aqui para aplicar na nossa vida. Você pode até pensar assim, minha família também não é perfeita. Mas saiba de uma coisa, você é um crente em Cristo Jesus. Cristo deve ser o centro da sua família. E isso faz toda a diferença, porque você vai pegar os problemas da sua família e vai resolver, vai colocar aos pés da cruz. Você vai pegar os problemas que acontecem na sua família nada perfeita, vai apresentar a Cristo e vai resolver. É diferente da família do ímpio. O ímpio não tem Cristo como centro, por isso que a família do ímpio ela é autodestrutiva. É um local tóxico, mas a família do crente é diferente. Porque apesar dos problemas, apesar das consequências dos nossos pecados dentro da nossa família, nós temos Jesus para nos ajudar. Glórias a Deus. Então nós vimos aí um rápido comentário, né, da abertura da nossa lição de hoje. Nossa escola bíblica na sede da IPRCE, hoje às 19 horas, hoje 29/5, segunda-feira. E hoje, uma família nada perfeita, lição de número 9, que já foi comentado, né? Glória a Deus. Muito bem, nós vamos dar sequência à nossa lição. Aleluias. Vamos todos juntos ao textuário. A nossa irmã Rita no microfone representa a classe e eu estarei acompanhando. Vamos ler todos juntos. Textuário. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Objetivos da lição. Eu vou ler, os irmãos ouçam, por gentileza. No primeiro tópico, né, dos objetivos, diz assim: apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família. Descrever pessoas chaves que apontam a disfuncionalidade na família de Davi. 3. Refletir a respeito do problema moral na família. Tá? Então, nós vamos apontar o papel de Davi, né, como um ungido e um homem de Deus, bem como a extensão de sua família. Então, nós vamos ver aí o paradoxo, né, de Davi, o homem de Deus, o rei de muito sucesso, de muito êxito, né, como o comentarista já falou aqui no áudio que nós acabamos de ouvir, né, e nós vamos descrever também pessoas-chave, que apontam a disfuncionalidade na família de Deus. O que é disfuncionalidade? Que não funcionou, que desarrumou a família, que impediu de que a família fosse bem, porque cada membro da família, o pai, a mãe, os filhos, cada um tem que saber a sua função e desenvolver a sua função. Quando um dessas três partes, filhos, pai e mãe, não cumpre com as suas funções, com certeza a família vai ter problema, né? Quando a família está tendo problema, ela não é porque os membros não estão funcionando, os membros da família, de acordo com a sua função, tá? E aí vem essa palavra disfuncionalidade, ou seja, não está funcionando, tá? E aí, quando nós fazemos esses estudos, nós não estamos aqui simplesmente fazendo um juízo, um julgamento da família de Davi ou da família de ninguém, né? Condenando ou absolvendo, não. Nós estamos aqui olhando para os exemplos, né, para que nós não cometemos os mesmos erros, e os acertos vamos tomar como exemplo para acertarmos, né? Então, isso realmente é muito importante, certo? Bom, vamos à leitura bíblica em classe. Samuel, né, 3, de 2 a 5.
que vai aparecer aí na tela, os irmãos podem acompanhar, também 5, 13 a 15, 12, 10 a 13, no versículo 13, somente a parte A. Eu vou ler um versículo e os irmãos, representados pela voz da irmã Rita, lê o versículo seguinte. Versículo 2, e a Davi nasceram filhos em Hebrom, foi o seu primogênito Amnon, de Aionaã, a Jezreelita. E seu segundo, Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, e Natã e Salomão. E Ibar, e Ilesua, e Nefegui, e Jáfia. E Elisama, e Eliada, e Elifelete. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Portanto, tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Todos juntos? E então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Então nós vemos aí nesses versículos, meus irmãos, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, deixou que a glória, né, que ele teve, de tantas vitórias, também a classificação elevadíssima diante de Deus, né, a presença do Senhor com ele, a posição social dele, né, de rei, né, de tanto sucesso, de tanto êxito, ele começou a ir por um caminho errado, né? Primeiro que Deus nunca quis que o homem tivesse várias mulheres, né? Não tinha ainda uma orientação sobre isso, mas Deus nunca quis, né? Quando Deus fez o homem, ele fez uma mulher para o homem, né? Ele não fez várias mulheres, né? Então, no princípio, a coisa já foi como é que se diz? Feita, mostrando já o que Deus queria. Então, enfim, Davi errou por ter várias mulheres. E o erro trouxe-lhes consequências. Isso quer dizer que, independente da posição que nós estamos diante de Deus, não tem privilégio. Errou, vai ser repreendido pelo Senhor, vai ser castigado pelo Senhor, como foi o caso de Davi. Então, aqui a gente já olha assim, a gente já pode fazer uma leitura assim: o sucesso, o poder, a posição é uma bênção nas mãos do Senhor, mas é também uma área de muito risco, né? Porque a pessoa começa a se achar, começa a pensar que pode fazer o que quer da vida, né? Até servo de Deus, até aqueles que conhecem a Deus, né? Porque aí começa a servir a Deus muito mais com o seu coração, né? Assim, o coração no sentido de os seus desejos, o que ele acha que tem que fazer, né? E não consulta o Senhor. E aí vem os erros, como nós estamos vendo aí na vida de Davi, um homem muito abençoado por Deus. Nós podemos dizer que a vitória de Davi foi o fato dele ter se humilhado, né? Se ele não tivesse se humilhado, ele não teria tido sucesso na vida
dele, né? Como rei, como um servo de Deus. Mas as consequências não deixaram de existir, não. Da casa de Davi mesmo, Deus trouxe muita dor para Davi, né? E o último filho dele que teve bom resultado foi Salomão, mas o próprio Salomão também no final se perdeu, né? Se perdeu, porque o poder mais uma vez cegou Salomão. Isso é um perigo, irmão. Então, no Novo Testamento, o que fica bem claro para nós, Igreja do Senhor, uma palavra que é muito importante é a humilhação, humilhai-vos, né? Que é o esvaziamento de si. E o versículo que o escritor da revista escolhe aqui, como versículo-chave, é exatamente o versículo em que diz assim: não erreis, não pequeis, não erreis. Essa é a vontade de Deus, né? Então nós olhamos para os erros que ocorreram na vida de homens e mulheres de Deus, biblicamente, na história, e nós não devemos seguir esse mesmo caminho, porque vai ter as mesmas consequências ou piores, tá bom? Então, vamos lá na lição para nós clarear mais, né? A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como o pai. Pois é, então aí se dedicou muito às guerras, se dedicou muito à parte militar, né? Que também tinha um propósito de Deus, esqueceu da família. Nós lemos na lição passada erros que muitos líderes, muitos obreiros e obreiras casados cometem, né? De muitas das vezes esquecer da família, justificando que está ocupado na obra do Senhor. Não, mas primeiro o casado cuida de casa, da sua família, para depois cuidar da obra do Senhor, senão não vai dar certo. Inclusive a palavra do Senhor diz que o obreiro ele deve ser um bom dono de casa, né? Tá certo? Ele tem que mostrar já a sua governança dentro da sua própria casa. Se ele não tem esse exemplo, ele não vai servir para a obra do Senhor, não vai servir bem, né? E aqui nós temos o exemplo de Davi, que não soube criar os seus filhos, tá? Já no finalzinho, o mais novo foi que ele foi investir, né? Mas também não, Salomão teve um reinado muito abençoado, tudo que fez foi muito grande, Deus foi com ele, foi uma maravilha, mas no final se perdeu também, né? Aí se há sempre um questionamento, ele se salvou ou não? Aí é Deus que sabe, não cabe a nós. Vamos lá. Nesta lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. Pronto, então assim, tem um versículo na palavra do Senhor, lá nos mandamentos, em Êxodo, que diz para honrar pai e mãe. Os filhos devem honrar o pai e a mãe, né? Mas vejam só, irmão, independente do erro dos pais, cada um tem que cumprir com a sua função. É meu pai, é minha mãe, é raro, não fazem a coisa certa, mas o que é justo é justo. Honre seu pai e a sua mãe, certo? Agora, honrar no sentido não de fazer o que eles mandaram de errado você fazer, mas reconhecer como pai e mãe e prestar o devido respeito. Nunca um filho pode se utilizar do erro dos pais para desacatar, para agredir, porque isso também Deus não vai aceitar, tá certo? Mas aqui, o ponto aqui que nós estudamos bastante na aula passada, é que muitos dos problemas dos filhos são causados pelos pais não saberem criar. Nós também abordamos aqui que nem sempre o resultado final dos filhos, ou o que os filhos vão decidir na vida deles, foi falha dos pais, né? Olhando para Salomão, na aula passada, Samuel e Eli, né? Então, assim, a Bíblia não dá muitos detalhes, tá? Mas por inferência, ou seja, pelos resultados que teve, entende-se que eles se dedicaram mais ao templo, às coisas de Deus, esqueceram dos filhos, e os filhos acabaram, quando cresceram, não seguiram o exemplo dos pais, e trouxe todo um problema. Eli, inclusive, perdeu a vida, perdeu, né, uma bênção que o Senhor tinha sobre a vida dele, a casa dele, dos sacerdotes vi, exatamente, né, da linhagem de Eli, perdeu também. Deus diz assim: o que eu tinha contigo, não tenho mais, Eli, acabou, né, devido aos filhos de Eli. Então, assim, os pais, Deus dá os filhos aos pais. Inclusive tem um comentarista que diz que Deus não dá, ele empresta, né? Que os filhos é de Deus, nós somos de Deus, tá certo? Para os filhos, para os pais criarem para Deus, falando do mundo cristão, do mundo
que teme a Deus, que reconhece Deus, né? É assim que funciona, tá certo? E, além de criar para Deus, criar também para o mundo, no sentido de viver bem nesse mundo, ser um bom cidadão aqui também na terra. Os filhos vão chegar a uma idade que eles vão decidir a vida deles. Mas, se os pais não cumpriram com as suas funções, os pais, de alguma forma, serão repreendidos pelo Senhor. Tá certo? Então, essa relação de família, né? Família na Bíblia é pai, mãe e filhos. Os demais são familiares. É muito bom ficar bem claro. Então, quem é responsável pela educação dos filhos não é a escola secular, em primeiro lugar, não é a escola secular, não é a igreja, não são avós, tios, não, são os pais. O esposo e a esposa são os responsáveis, número 1, que vão responder diante de Deus, né? Então, os pais é que vão escolher a escola para os filhos estudar, os pais é quem vão dar todo um direcionamento até uma certa idade para os filhos, né? É quem vão acompanhar se os filhos estão indo ou não para a escola. A gente tem exemplo de pais que foram saber que o filho saía de casa para ir para a escola e nunca entrou na escola depois de muito tempo, né? O menino já estava perdido já, porque o pai, tem pais que não, que assim, se preocupam, mas é uma preocupação que fica aí muito vulnerável, muito superficial. Também não pode ser aquela coisa de polícia, né? Senão o garoto, o menino fica, né, em estado de choque, medo, pânico. Não pode ser assim também, mas não pode deixar a coisa tão frouxa. Então, é por aí. E aqui no caso de Davi, o que fica claro, né, é que Davi se ocupou muito com o reino, com as guerras, com as batalhas, com o exército, e esqueceu dos filhos. Nós nunca podemos esquecer, tá? Os pais têm que ter no coração, agora nós como cristãos, que a responsabilidade número 1 da educação dos filhos é dos pais, né? Eu vivi um tempo que eu convivi com colegas que, antes deles se casarem, eles já estavam fazendo a poupança da faculdade do filho ou da filha que viesse. Já pensou? Então, isso é pensar nos filhos, né? Mas tem pais e mães, né, falando agora de mocidade e juventude, que não pensam muito não nessas coisas. Não pensam nem em si mesmos, né? Aí isso daí, com certeza, no futuro vai ser uma situação bastante complicada. Mas vamos lá. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Então veja as tragédias que ocorreram nessa família. Por não ter um pai que acompanhou, que observou, que orientou, que botou freio, que... Não, né? Era muita vitória, né? Nas guerras, nas pelejas, nas lutas lá do exército, e perdendo em casa. Tem muita gente que está ganhando muito aí fora, mas perdendo em casa. Tá? Então, é muito sério isso aí, tá certo? A gente tem que pensar e refletir profundamente. Então, é uma história muito dramática, é um paradoxo, né, de um homem de Deus, um homem que Deus escolheu, então, mas infelizmente não cuidou da sua casa, esqueceu uma parte da governança mais importante, que foi a sua família. Então, aqui diz assim, veremos que essa família não era funcional. O que é uma família funcional? O que é uma família funcional? É onde os membros da família conhecem cada um o seu lugar, sua função, seu papel, e todos procuram desempenhar. A esposa, né, e mãe, o esposo e pai, os filhos em relação ao pai e à mãe. Tá? Então, o esposo tem uma função, né, como esposo e como pai. A mãe tem uma função como esposa e como mãe. E os filhos têm o pai e a mãe, que eles devem honra, respeito. As instruções que tem para o papel a desempenhar do pai, da mãe e dos filhos, se estiver claro numa família, as coisas funcionam melhor, né? Perfeitamente não existe família perfeita, porque nós somos imperfeitos, tá certo? Porém, nós poderemos
Se houver comunicação, que é um diálogo, um fala, o outro ouve, o que ouve fala e o outro fala, e tem um diálogo, tem uma compreensão desde cedo, que, olha, nós somos uma família, nós vamos construir uma família. E essa construção, na vida de um servo de Deus, ela é tanto moral como espiritual, como também financeira, econômica, social, tudo mais, né? Uma família bem... Bom, o rei Davi e a sua grande família. Vamos lá. Davi, o ungido de Deus. O livro de 1 de Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem, segundo o seu coração, para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. 1 Samuel 16:1. Amém. Então, Saul foi um rei praticamente escolhido pelo povo, né? Deus não queria que Israel tivesse um rei, tá? E o povo queria um rei, porque o povo via que outras nações tinham um rei e eles não tinham. Mas Deus era quem queria ser o governo de Israel, tá? Mas Israel quis um rei, então Deus dá um rei a Israel. E aí o que é que acontece? Saul buscou ser um rei popular, né? Ter a popularidade, agradar o povo, esqueceu de Deus, perdeu a bênção, né? Deus encerra o reinado de Saul e unge Davi, manda ungir Davi, mas Davi ainda demora muito tempo para assumir, né, o reinado, só quando Saul morre. Então, nós vemos aí que isso já é uma consequência também de Samuel não ter preparado seus filhos. Então, um erro vai gerando outro erro, né, vai dando brecha para o inimigo, né, porque se a ordem tivesse seguida, os cuidados de família tivessem seguido, talvez, é Deus é que sabe, mas talvez não tivesse seguido exatamente esse caminho aqui. Mas Deus sabe todas as coisas e amém. Vamos avante, vamos lá. Assim, Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei, ungido de Deus, Davi. Nesse momento, a Bíblia diz que, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16:13. Amém. Então, quando Samuel ungiu Davi, aquela unção, aquele óleo, símbolo do Espírito Santo, literalmente o Espírito Santo vinha sobre aquele homem que era ungido, né? Porém ele teve que esperar um tempo, mas o Senhor, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor estava sobre Davi, tá? Porque para ser rei, teria que receber o Espírito Santo, né? Dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação. Pronto, então aqui já aparece um ponto também que é muito importante, né, na vida de Davi, porque o que fica claro na chamada de Davi é para rei, é para ser um rei, é para governar a nação, o povo, e unir, porque o povo estava dividido, né? As tribos estavam divididas, brigando entre si, guerreando entre si, e somente Davi, né, conseguiu governar todo Israel por um tempo. Então, ele cumpriu com a missão dele como rei, né? Foi muito abençoado. Mas aqui fica aí para nós um alerta. Eu posso estar sendo uma bênção na obra do Senhor, sendo usado por Deus, Deus operando maravilhas, mas eu não posso me esquecer da minha família, porque isso poderá, inclusive, trazer problemas no meu ministério, né? Como foi o caso de Davi. No reinado de Davi, ele teve muitos problemas por conta dos filhos, a ponto de ter um próprio filho, né, que disputou o reino com o pai, né? Tá? Então isso é sério, porque quando os pais não está presente na vida dos filhos, vai abrir brecha para eles, inclusive, concorrer com o próprio pai, né? Sim, Marita. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Como rei, né?
Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. 1 Samuel 2, 4, 5, de 1 a 3. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo que o Senhor era com ele para realizar. Amém. Então, cumpriu, né, integralmente, cabalmente sua missão como rei. Então, assim, ele cumpriu com a missão mais difícil, né, e perdeu com a missão mais fácil, que era dentro da sua própria casa, né? E também teve os problemas dele achar que por ser rei poderia ter quantas mulheres quisesse, e isso também veio trazer uma perturbação grande na família dele, tá certo? Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. 2 Samuel 5, de 1 a 3. Pronto, então, olha que coisa maravilhosa, né? Aqui é onde cumpre-se o grande desejo de Deus, né? O grande propósito do Senhor. É que todo Israel, né? Porque você sabe que Israel era 12 tribos, né? Então, estavam divididos, guerreando entre si. E Davi cumpre a parte excelente da missão, que era unir o povo de Deus, né? Que é o grande desejo de Deus. Uma liderança, irmãos, que una o povo de Deus. E nunca uma liderança que traga desunião, né? E Davi conseguiu isso. Porque era visível a presença de Deus na vida daquele homem. Então, quando um líder, né, vamos dizer, de um ministério, trazendo por nosso exemplo, né, um líder, ele, como é que se diz assim, ele busca a Deus, ele procura atender à vontade de Deus, o propósito do Senhor, né? E ele procura trabalhar na direção de Deus, ele vai acertar bastante. Vai cometer falhas também, porque vai ter sempre a parte humana, como Davi cometeu falhas, né? Mas ele vai acertar bastante, principalmente aquilo que é o propósito do Senhor, né, que é o bem-estar do povo de Deus, né? E então Davi cresceu muito, né, nessa visão do povo. E quando chegou o momento dele governar Israel, foi fácil, porque o povo não tinha dúvida que Deus era com ele, tá? Agora percebam, irmãos, que as coisas de Deus, elas não acontecem assim da noite para o dia. Então Davi, ao longo do tempo, ele foi buscando, ele foi consultando o Senhor e foi tendo as vitórias. Deus foi confirmando dia após dia, ao ponto de todo Israel reconhecer que aquele realmente deveria ser o rei da nação, do todo o povo, né? Então, nesse ponto, inclusive, Davi é um tipo de Cristo, o governo de Deus, né? É um tipo do Messias, o governo de Deus, tá? E é isso que Deus quer dar às lideranças, né? Toda pessoa que pensa em liderar, formando grupos, né, isolados, né, desprezando um, acolhendo o outro, já está fora do propósito de Deus. Deus não quer isso. Claro que não tem uma liderança que vai ser aceita por todos. Davi, mesmo nesse contexto aqui, tinha pessoas contra Davi, inclusive os inimigos que estavam dentro da casa dele, era do próprio sangue, né? Porque entra a questão da inveja também, né? Isso daí a gente sabe, tá bom? Vamos lá. A grande família de Davi. A gente está falando de Davi, de ungido, disso, daquilo, mas o centro da lição, irmãos, é a família, tá? Não há uma família perfeita. Então, é isso que a gente tem que entender. Mas isso não significa que eu vou relaxar quanto à minha família. E aí nós estamos vendo aqui os problemas de Davi e de outros que nós estamos estudando, para nós não cairmos no mesmo erro.
Tá certo? Vamos lá. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. 1 Samuel 18, 27, 1 Crônicas 3, 1 a 5, 9, 1 Crônicas 14, 3. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém. E gerou Davi ainda mais filhos e filhas. 1 Crônicas 14, 3. Pronto, isso daqui era um problema da época cultural, vamos dizer assim, tá? Então, Deus não queria que Israel tivesse um rei, tá? Mas Israel queria porque as outras nações tinham um rei, que ia diante deles nas guerras, nas pelejas, né? E aí quando Israel tem um rei, o primeiro rei Davi, Saul, se perde. Por quê? Porque ele buscou a glória do povo, ele quis a popularidade, ele se deixou que a vaidade, né, de ser um rei, imitando outros reis de outras nações, tá? Porque os reis eram sempre aclamados e se tornavam deuses para as nações ou para o império, né, que ele era um imperador, rei de reis, né? E aqui no caso de Davi, ele com certeza, tá? Ele seguiu o exemplo dos outros reis, que podia ter várias mulheres, concubinas, a mulher que ele quisesse, ele escolhia, né? Tá? Ao ponto dele fazer a loucura que fez, de querer uma mulher casada, né? E cometeu um crime, né? Matou o esposo da mulher, ele não matou, mas ele mandou matar, né? Botou o homem na frente, né? Onde seria facilmente morto, né? Para ainda uma coisa arrumada, para quê? Para que a imagem dele não fosse atingida. Arquitetado, planejado friamente. Só que Deus estava vendo e Deus usou o profeta para ir lá e desmascarar ele, né? E ainda bem que Davi se humilhou. Se não tivesse se humilhado, Deus tinha exterminado, Deus tinha cortado totalmente, né, a posição dele como rei. Isso mostrando para nós de que Deus, a justiça do Senhor é reta. Não tem essa coisa de alguém fazer algo para Deus e ser beneficiado com pecado, com erro. Não, vai ser repreendido. Diante de Deus não tem essa justiça parcial, né? É uma medida para um, uma medida para outro, é um peso para um, peso para outro. Não, as medidas e os pesos são os mesmos para todos, né? O pastor, o irmão, a irmã que der o sangue pela obra de Deus, quando ele pecar, ele tem que se arrepender, ele tem que confessar, se arrepender, deixar, senão ele perde tudo, inclusive a salvação da sua alma. Então, essas situações, elas são, ao mesmo tempo, Deus está se revelando quem Ele é, e Ele não muda. Deus não muda, Deus não tem acordo com o erro de ninguém, tá? A misericórdia do Senhor, ela é executada, ela é exercida pelo próprio Senhor, mas com justiça, tá? Amor e justiça. Então ninguém se engane, né? Vamos lá. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Pronto, então veja só. Além dele se dedicar muito à missão de rei, né, e não era um simples rei, era um rei de Deus, era o governo de Deus que estava ali em evidência, ou seja, a missão dele não era um reino puramente terreno, mas também celestial, do eterno e tudo mais. Ainda vai se envolver com várias mulheres. Aí ele vai dividir agora, tem que dividir o tempo dele também com essas mulheres e com esses filhos diferentes, de mulheres diferentes. Tá? Para ele não era tão difícil, porque por ser rei ele tinha muita gente para ajudar, né? Mas tem coisa que só o pai que resolve. O tio, o amigo, hein? Entendeu? Não adianta. Os pais querer que os avós, que os tios, que alguém resolva. Tem coisa que Deus quer que o pai ou a mãe resolva. Tá? Então,
o rei ele tinha uma vantagem, que ele tinha muita gente à disposição. Então, um filho, uma filha cometia um erro, ele tinha alguém lá para ir lá, para repreender, talvez, para tomar posição. Mas não é isso que Deus quer. Quem tem que resolver os problemas da família é o pai e a mãe, não é os outros, né? Então, veja, irmão, os transtornos de decisões erradas, tá? Então, nunca vamos, irmãos, nos enganar. Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é com a minha casa. Vamos procurar andar direitinho, vamos procurar fazer as coisas certas. Porque na hora que tomar decisões erradas, não importa quem é, não. Não importa o que nós fazemos pela obra do Senhor, não. O erro é erro, certo é certo. Deus não media essas coisas, tá certo? Ele é longânimo, ele espera, né? Ele perdoa, mas tem que se colocar na posição certa, tá? Eu fico assim pensando na loucura de muitos homens hoje e mulheres, que porque alguém contribui, oferta, tem um dízimo alto, investe na obra e tudo mais, passa a mão por cima de muitas coisas. É cumplicidade. Essas pessoas que são cúmplices, né, elas vão responder pela aquela vida e por elas, tá? Isso é muito sério, tá? Então, ficar atentos, tá bom? Quanto a isso, vamos lá. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Pois é. Está vendo aí? Então, isso que nós já comentamos, né? Ele priorizou apenas os assuntos do reino. Priorizou apenas. Ele tinha que priorizar o reino, no sentido de dar toda a atenção para o reino, né? De seguir as orientações do Senhor e dar as orientações para os seus generais, para os seus homens de batalha, de guerra. Mas ele tinha que olhar para a família. Deus queria isso dele, que é de todos os pais. Os pais têm que arrumar um jeito de cuidar dos filhos. Não importa o tamanho da missão. Não importa, né? Sim, irmã Amanda. Essa disfuncionalidade da família do rei Davi pode ter vindo também da própria família dele, a forma como o pai dele o tratava, por exemplo, e refletiu na família dele, porque ele tinha muitos irmãos e ele meio que era o renegado da família e ninguém acreditou que ele fosse ser rei. Então ele foi ungido e ele desenvolveu o papel como rei muito bem, mas essa parte da família, né, que ficou nessa disfunção. Bom, assim, diante de Deus, Deus não vai aceitar essa justificativa, né? Davi era um filho que não era legítimo, assim. O pai de Davi teve Davi com... A mãe de Davi não era a mãe dos irmãos de Davi, né? Então já era um menino que já veio, inclusive ele não foi chamado para a reunião com os filhos de Jessé, porque ele não era filho legítimo ali do relacionamento de Jessé. Pois é, mas enfim, aí a irmã Amanda coloca exatamente essa situação, quer dizer, o erro vem de trás, tá? Mas olha como é que é as coisas. Era para nós pegar os erros dos nossos pais e fazer certo, né? Aí diante de Deus não justifica. Davi também seguiu o exemplo do pai, que foi ter filhos com outras mulheres, né? Que o pai também teve. Não é isso. Não, mas a partir do momento que eu sei o que é certo ou errado, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu duvido que Deus não alertou Davi. Mas tem um problema em nós, irmãos, eu me incluo também, que a gente tem que vigiar. Quando a gente quer uma coisa, parece que a gente fica cego. A gente fica cega. Quando uma coisa enche o nosso coração, a gente cega. Tá? Olha, vocês veem, mas eu vou terminar a história da Amanda, para depois entrar no outro ponto aqui. É o seguinte, Amanda. Os erros de Davi foi em consequência da história passada dele?
pode ter sido do ponto de vista, irmã Amanda, dele achar que é uma coisa normal. Mas ele, sendo servo do Senhor e tendo o Espírito do Senhor, ele deveria ter evitado, porque ele viu a humilhação que ele passou e que outros passaram. Porque os filhos que não eram legítimos, eles sempre eram desprezados na cultura, na relação familiar, entendeu? Ainda tem um outro problema nesse negócio que a Amanda colocou. Então, por que Deus escolheu exatamente o filho que não era o legítimo, era de um relacionamento extra? Deus errou? Não. Por que Deus escolhe as pessoas, né? Assim, no contexto da Bíblia? Por que Deus escolhe as pessoas? Deus escolhe as pessoas, a gente vê isso claramente, tem alguns estudos de um pouco de ciência com a religião, porque hoje tem estudo de ciência e religião, né? Então, por que Deus escolhe as pessoas, mesmo nesses contextos assim meio contraditórios, né? Porque o certo era ter escolhido um filho legítimo de Jessé, mas ele escolhe um filho que não é de uma relação oficial, vamos dizer assim, extraoficial. Por quê? Porque Deus, quando vai escolher, ele olha para dentro do ser humano, se naquele ser humano Deus vai poder trabalhar. Então Deus olhou para Davi. Deus, quando vai escolher alguém, ele olha para a pessoa. E se nessa pessoa Deus tem condição de trabalhar, porque nós temos que lembrar que Deus não trabalha por força. Olha, quando Deus foi chamar Moisés, por exemplo, Moisés disse, não, lá no Egito tem os anciãos, pessoas antigas, já de idade, experiente, cabecinha branca, que conhece tudo. Pegam de lá, Deus, eu não vou não. É você que eu quero. Se não fosse Moisés, não tinha dado certo. Por que não tinha dado certo? Porque Moisés, Deus via e aconteceu de Deus poder trabalhar na vida de Moisés. Por que Deus não escolhe, às vezes, uma pessoa mais capacitada intelectualmente, emocionalmente mais equilibrada e tudo mais, aquela almofadinha, aquela coisa? Por quê? Porque essa pessoa certamente vai criar dificuldade para Deus trabalhar, o eu, o ego, entendeu? Às vezes a igreja diz assim, não, mas era para ser ele, por que é ele? Por que é esse? Por que não foi aquele? É Deus que conhece, é Deus que sabe. Então não vamos entrar nessa daí não. Bom, mas terminando, Amanda. Então, Amanda, se a gente associar os erros de Davi ao passado, a história para trás, ele simplesmente replicou e errou. E qual é a lição para nós? Não vamos cometer os mesmos erros do passado? Olha, eu fico pensando assim, já que a gente abriu um pouquinho aqui, eu vou abrir aqui, ó. O pai bate o pai bate na esposa e o filho cresce vendo essa cena. Não era para ele cuidar melhor da esposa dele, esse filho que cresceu vendo o pai batendo na mãe? O filho vai bater na esposa também, na futura esposa dele. Aí quando vai estudar, meu pai não prestou para minha mãe, aí você não presta também para a sua esposa? Então, não era para ser assim. Né? Então, tem essas coisas, Amanda. Agora, um servo de Deus, a vida dele começa quando ele tem um encontro com Deus. Deveria ter sido o caso de Davi. Tá? Mas é muito difícil a gente fazer essa leitura, porque o homem era poderoso, o homem tinha muito poder, né? Com certeza também muito tentado. Quem não queria Davi, né? Qual era a jovem, a moça que não queria Davi, né? Tá certo? Sim. É a mesma coisa de quando o filho apanha muito do pai quando criança. Ele, desde criancinha, ele cresce apanhando muito do pai, né? E quando ele se torna homem, que ele é pai, eu acho que é a mesma coisa, ele não bate. Que essa história, eu falo mesmo por experiência, né? O meu esposo, ele nunca bateu nos meus filhos, porque ele apanhou muito do pai dele desde pequenininho. Aí ele disse que não queria cometer essa mesma coisa, porque ele sabe o quanto foi ruim. Pois é. Mas essa deveria ser a racionalidade do ser humano, deveria ser isso aí. Mas nem sempre. Aí por que nem sempre? Porque, na verdade, as pessoas, nessa questão da violência, a pessoa cresce com um sentimento de vingança e de revolta
E se ele não tiver um filho para bater, ele vai bater no gato, no cachorro, ele vai bater em qualquer coisa, porque está dentro dele o mal. Mas nós somos servos do Senhor, e a gente não pode deixar que isso continue na nossa vida, né? Eu já vi pessoas, pais destratar o filho, dizendo assim, tu está apanhando porque eu também apanhei. Mas não tem nada a ver, mano. A surra que eu levei lá, em outra situação, em outro contexto, não, eu posso resolver de outra maneira, tem que ser do mesmo jeito que eu... Então eu estou assim, me vingando, isso não existe. E quando é um servo de Deus, não, aí é loucura isso aí, misericórdia, né? Tá bom? Tá certo, Amanda? Mas foi bom, Amanda, isso daí, que você pensar e pode falar. Certo? Então vamos para frente. A irmã Rita disse que é para eu terminar mais cedo, mas eu não consigo, eu vou ver, irmã Rita, se eu paro de falar. Você que sabe. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Também era muito menino, né? Filhos e parentes na casa de Davi. Aqui é onde a coisa engrossa mesmo. Tamar. Era filha de Maaca. Esta era filha do rei Talmai, de Jesus, e mãe de Absalão. E este, portanto, irmão de Tamar. 1 Crônicas 3:2. Uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu a Aminon, meu irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã. 1 Crônicas 3:1. Era irmão de Tamar, filho de Maaca, e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou a Aminon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Mortes e tragédias dentro da própria família. Irmãos cometendo, né, atos ilícitos, né, a vida sexual com os próprios irmãos. E morte, né, um vingando o outro. Tá? Então, vejam que os relacionamentos ilícitos, essa coisa, né, que ele podia ter várias mulheres, isso mexe com sentimento, isso mexe com sangue, e vai vir a conta. Vamos lá. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Aminon. 1 Samuel 3:2. Feito homem entre outros irmãos nascidos, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Pois é. Aí comete um estupro, né? Comete uma violência, né, brutal. Aminon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. 2 Samuel 13:2. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. 2 Samuel 13:2. Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. 2 Samuel 13:3. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. O mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem induziu a Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. É um perigo, né, irmãos? Tomar conselho com pessoas erradas. Mas o problema
esse é um problema comum aos seres humanos e nós temos que ter uma vigilância muito grande. Percebem que nós queremos ouvir aquelas pessoas que concordam conosco? A gente não quer ouvir a pessoa que não concorda. É assim. É assim. E aí é que está o perigo, porque aquela pessoa que não concorda conosco e é uma pessoa de bem, ela poderá nos livrar de um mal muito grande, né? Abrir os nossos olhos, né? Mas não, nós humanos, quando nós queremos uma coisa, irmão, nós escondemos dos pais, esconde daquela pessoa que a gente vai, sabe que minha mãe não pode saber, meu pai não pode saber, o pastor não pode saber, aquele irmão, aquela irmã não pode saber. Por que não pode? Não, porque não me entende, porque não me compreende. Aí quando comete uma loucura, vai recorrer a quem? A papai e a mamãe, né? A primeira coisa. Principalmente a mamãe, vai chorar lá. Então, vamos ter cuidado com isso. Vamos ouvir as pessoas certas, mesmo que seja contra nós. Tá? Não é fácil não, tá? Eu já tive que ouvir pessoas que eu sabia que não ia ser fácil, mas foram, em alguns momentos, essas pessoas que me abriram os olhos. Certo? Mas o normal não é isso, irmão. Nós não queremos, muitas das vezes, ouvir certas verdades que é contra os nossos desejos carnais. Tá? E o inimigo é sagaz, viu, irmão? Tem pessoas que chegam a mim, a você, com pretexto de ajuda, tá? Mas ele quer despejar o veneno dele sobre nós. Tá? Porque tem pessoas que têm prazer em ver a desgraça, a ruína. Tá? Então, muito cuidado com as suas amizades, com as minhas amizades. O problema moral na família de Davi. Vamos lá. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Se não tivesse esse profeta, hein? E o profeta? Um profeta para entregar uma profecia dessa, uma revelação dessa, não é profecia no caso, é uma revelação ao rei, que poderia lhe custar a vida, né? Mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. 2 Samuel 11, 1 a 13. Pronto, então, aqui tem um outro detalhe que eu acho, tudo isso eu penso primeiro para mim. A disciplina. A irmã Beck perguntou, disciplina mata? Não mata. É a única forma de curar a pessoa, é a disciplina. Se não tiver disciplina, ela não se cura. Ela vai continuar na impunidade e cometendo o erro. Foi o caso de Davi. Né? A gente diz, um inocente pagou. Um inocente, porque a gente acha sempre a morte como uma tragédia, mas às vezes a morte não é uma tragédia não. Com certeza aquele inocente, Deus foi livrar ele de muito sofrimento que ele ia passar nessa terra, no meio desta família confusa, certo? Vamos lá. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. 2 Samuel 12, 11. Isso é muito duro, né, irmãos? O próprio Deus disse, eu vou fazer você sentir o que você fez o outro sentir. Já pensou isso aí? Deus faz isso, irmão. Deus faz isso. Eu já falei coisas sobre alguém que depois eu passei pela mesma dor daquela pessoa. E eu pedi misericórdia a Deus. Eu disse, agora eu sei o que foi que aquela pessoa passou. Então nós temos que ter cuidado com os juízos que nós fazemos sobre as pessoas.
Cada um sabe a cruz que está levando, cada um sabe, né? Então, muito cuidado, porque Deus faz isso. Aquilo que eu fiz com o outro, para ele sofrer, Deus pode, porque Ele é soberano, fazer eu passar pela mesma situação, para eu passar pela mesma dor que eu fiz o outro passar. Para que eu me converta de verdade. Tá? Às vezes ela corta na própria carne, viu, irmãos? Isso é uma realidade. Isso não é para colocar medo em nós, pânico, ficar assustado, morrendo de... Não, isso é para nós saber que o nosso Deus, o eterno, o Criador, o soberano, Ele é assim, Ele é desse jeito. É justo. Tá? Versículo tal, não sou pessoa assim, não. Sim. Aí eu encontrei assim, eu fiz uma pergunta a Deus, aí o Senhor respondeu para mim assim: ainda que dê as mãos, não ficará impune desse mal. Aí eu me calei. Deus falar dessa forma, fiquei meia... Quer dizer, tudo que a gente faz, né, irmão? Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Mais cedo ou mais tarde. Nem que seja um copo de água fria que você der a alguém, lá na frente Deus vai dar a tua recompensa. Isso. Seja obra boa ou obra má. Né? Olhando para as manifestações de Deus na área do pecado, da injustiça, a gente vê claramente que a disciplina do Senhor, que é muitas das vezes esse corte na carne, essa sangria, esse açoite que nos faz gemer, chorar, é para nos converter mesmo. É para nós sentir o mal que nós praticamos. Não é que Deus é mal. Deus é amor. Aí eu fico assim, pensando naquelas pessoas que dizem que Deus é amor e que nunca vai acontecer nada de mal da parte de Deus, permissão de Deus, diante do erro das pessoas, da vida das pessoas, errantes. Essas igrejas, né, essas lideranças, essas pregadoras, que é sempre vitória e está tudo sempre muito bem. Você não precisa se preocupar com nada, está tudo bem com você. Nunca Deus usa esses homens, a maioria deles, né? Tem aqueles que entendem isso aí, para dizer, se arrependam. Vocês podem pegar de 100 hinos que vocês ouvirem na internet, louvores aí, música, gospel, essas coisas. Pode marcar, eu vou ouvir hoje 100 hinos e vou marcar aqui os que chamam alguém ao arrependimento, a confessar pecado, a se humilhar. Se humilhar, não com aquelas encenações dramáticas, não, é de coração mesmo, diante da maldade, né? Não, aí nós estamos vendo cada dia um aumento de um povo que está envergonhando o povo de Deus, está envergonhando o reino de Deus, escândalos e escândalos, né? Agora, esses dias eu estava ouvindo, né, que essas coisas a gente nem comenta em público, né, irmão Diácono Rondinelli, né, o testemunho de um obreiro de uma determinada denominação, né, as orgias após os cultos, bebidas alcoólicas, prostituição, uma coisa que a pessoa olha assim, meu Deus, onde é que Deus está? Deus está no lugar dele, certo? Perfeito, justo, mas não tenha dúvida que se eles não receberem o castigo aqui, o fogo do inferno lhes aguarda. E continua querendo buscar ir para esses lugares. Porque não aceita as lutas, as provas, o que passa. Quer dizer, o verdadeiro evangelho eles não querem entender, nem compreender e nem aceitar. A mente já está cauterizada, é só vitória, benção, 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 que não quer passar pela prova. E muitos entram até em depressão, né? Se revolta. E aí muitos têm fraquejado. Exatamente. Vamos lá. Volta só um pouquinho, pastor. Hã? Volta o outro.
Sim. Assim não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. Segundo Samuel 16, 21 e 22. Então, a gente vê aqui que o exemplo do pai, dos pais, negativo, imoral do ponto de vista de não ter ordem, né? A gente não pode pensar em imoralidade só do ponto de vista de prostituição, não, mas imoral do ponto de vista de não ter ordem, né? De ter certas legalizações que não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus, tá? Os filhos perdem o temor a Deus. Como é que pode? Um homem ungido, o homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, faz e acontece, abusa, os filhos perdem o temor de Deus. Eles vão ser, Deus vai ser complacente com eles porque o seu pai foi mal? Não, também não, de jeito nenhum. Ninguém diga assim, eu vou pecar porque meu pai pecou, porque meu irmão pecou, porque minha irmã pecou. Tem gente que chega assim e diz assim, ei pastor, aquela irmã pode e eu não posso? Aí eu digo assim, peraí, você quer pecar também? Então peque. Não é, essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é, por que, pastor, a irmã ou o irmão se porta assim? Não, está sendo orientado, está sendo acompanhado, tal. E a Bíblia diz, quem é santo se santifique ainda, continue se santificando para Deus. Nossa santificação, nossa separação para Deus é eu e Deus, é você e Deus. Então o outro bebe veneno, eu vou beber também? Claro que não, né? Ninguém é louco. Então assim, essa carona, vamos dizer assim, né, para errar, porque meu pai, minha mãe é homem de Deus, mulher de Deus, fez, eu também posso fazer. O irmão, a irmã lá faz, eu também posso fazer. Não é? Isso não existe. Essa conta não bate com Deus, tá bom? Eu tenho que ser porque eu temo a Deus, o temor do Senhor está na minha vida, tá bom? Quem ia falar? Sim, irmão. Sim. E aí ela fala, por que aquela fulana faz e eu não posso fazer? Mas não leva em consideração que a pessoa está pecando contra Deus. E aí a pessoa devia pensar, eu quero pecar contra Deus também? Não, vai pensar no ato. Não tem lógica, né? Essa relação para mim não funciona. Tá? Para mim não funciona. O fato de outro pecar não me dá o direito de pecar. Isso aí. Tá bom? Vamos lá. E disse Aitofel a Absalão, entra às concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel, segundo Samuel 16, 21 e 22. Olha que coisa, né? E disse Aitofel a Absalão, entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível, né, para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. Misericórdia, né, meus irmãos? Então, a gente sabe o trágico fim de Absalão, né? Quer dizer, eu desonrar meu pai porque meu pai errou, não justifica, meu irmão. Né? Tá? Então, o inimigo conhece os nossos corações, irmão. E ele vai até mostrar estratégias para nós, mas pelo caminho errado. Né? Pelo caminho errado. Absalão foi um filho que ele começou a querer ganhar o coração do povo para ele, né? Mentindo, né? Contra o próprio pai. Tá? Então, nós temos que ter uma vigilância muito grande, irmãos, porque eu sempre falo para minha esposa, a gente vê às vezes documentários, filmes, fatos reais, essas coisas, histórias, e a gente vê que
todas as guerras, todas as pelejas, elas estão em torno do poder econômico, financeiro, né? É tudo em torno de estar sobre o outro. E essa é a obra do diabo que não para na terra, meus irmãos. Quem ia falar, Silvio? Pastor, uma pergunta. Esses pastores que ensinam errado, como a gente sempre ouve, igrejas que infelizmente ensinam tudo errado, aquelas ovelhas que estão aprendendo aquela coisa errada através do pastor, elas estão perdidas, estão condenadas por conta dele, ou só ele que está e infelizmente o barco está indo junto? Vou lhe responder com a palavra de Deus, tá? Jesus disse que um cego, guiando outro cego, ambos cairão no abismo. Agora, Deus é justo, e eu tenho certeza que aquelas pessoas que querem a verdade, Deus de alguma forma vai trabalhar para alertar aquelas pessoas. Eu comecei por uma porta errada, mas quando eu descobri que aquilo dali não era mais do que um assalto, como é que um pastor diz assim, depois de usar de todos os meios para saquear o povo financeiramente, diz assim: agora o dinheiro que você tem da sua passagem, você vai depositar aqui e vai a pé para casa. Eu peguei na mão dela e digo: o carro dele está ali na garagem, deve ser um carro muito bom, eu só tenho o dia da minha passagem e você, vamos embora daqui, e aqui eu não ponho mais meus pés. Foi a última vez que eu entrei na igreja, que não é reino de Deus, é reino das trevas. Tá certo? Nunca mais. Porque isso não é o Espírito de Deus, meus irmãos. E muitos saíram desses lugares, Diácono Silvio. Tá? Se é uma coisa que Deus trabalha na terra, é para os homens conhecer a verdade. Jesus diz: e conhecereis a verdade. E conhecereis, ou seja, a verdade será dita. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos judeus que estavam ali ouvindo Jesus disseram assim: nós somos filhos de Abraão. Que história é essa? Que nós vamos nos libertar de nada? Muitos estão dizendo: meu pastor, minha igreja, meu ministério, meu isso, meu aquilo, minha religião. O que nos importa é a verdade de Deus. Não é essa placa, ou esse pastor, ou esse ou aquele, não. É a verdade de Deus. O que é que Deus diz, fala sobre a minha vida, sobre como viver. Isso daí não vai faltar não, viu, irmãos? Para quem quer a verdade. Agora, quem quiser ser massageado com ego, o seu ego, o que não falta hoje são casas de massagem espiritual, viu, irmão? Pode ter certeza, o camarada até delira, viaja, não quer mais nem voltar. Certo? Desse tipo, que saqueiam um povo, né? Saque, assalto. Assim, essa história de coluna, de botija. E as pessoas ainda se iludem, se deixam se lubridiar por aquilo ali, né? Assim, porque é bem claro de que se algo acontece é porque Deus permite, não porque eu dei dinheiro naquilo ou naquilo outro. Isso não existe, porque Deus não age dessa forma. É uma troca, então? Irmã, tem vários aspectos nessa situação. Tem várias pessoas que a gente não pode rotular, cada um. Tem um grupo que eu digo assim, é o ganancioso engolindo o ganancioso. Tem gente que vai lá como aposta. Tem outros que vão lá porque eles acreditam que aquilo de fato vai acontecer. E eles querem uma resposta. Eles querem uma resposta. Mas na hora que eles são ensinados e o Espírito de Deus lhes abre a mente, eles vão sair disso. Eu nunca esqueço da minha sogra que dorme no Senhor, a mãe da minha esposa, irmã Rita, né? Já de idade, ela foi numa igreja lá em São Paulo, que ela congregava comigo lá em São Paulo, eu vim para cá, mas ela sempre ligava. Ela foi numa igreja lá em São Paulo, ela não sabia fazer uma ligação, não sabia nem falar direito assim no telefone, não ouvia direito, mas ela disse para o filho dela: liga para Vicente que eu quero falar com ele. O que é, mamãe? Eu quero falar com ele.
ligue para ele. Aí ligou. Aí ela disse assim, eu quero saber de você, que você me fala a verdade, né? Eu digo, eu fui numa igreja e me deram uma pedra para trazer para casa. E eu quero saber de você se isso daqui é certo. Eu digo, sim, mas o que é que a senhora quer saber mesmo? Não, é porque disseram que eu trazendo a pedra para casa vai acontecer isso. A senhora crê na pedra ou em Jesus? Ela disse, eu creio em Jesus, então joga essa pedra fora, porque ela é cara. Eles disseram quanto é que a senhora tem que levar, sério? Pois é, faça isso não. Pronto, não faz mais, porque a pessoa quer a verdade. Agora você vai dizer para certas pessoas, não vão dar nem ouvido, tá bom? Então, irmã, tem um ganancioso, tem aquele que está na esperança e infelizmente é manipulado, é enganado. Tem várias situações, entendeu? E tem gente que quer as coisas mais fáceis mesmo, prefere pagar. Me diga aí quanto é a oração, eu quero minha cura e não devo mais nada. Pronto, paguei e acabou. Mas não é assim as coisas de Deus. Hã? Pois é, tem um bocado de processo na justiça, viu? Eu fiquei sabendo até de um caso que aconteceu, que está documentado, que o profeta ligou para a casa de um homem muito rico, um empresário, e a esposa atendeu o telefone e gravou. Ele dizendo que Deus tinha falado com ele, tinha mandado dizer que o homem seria curado, Deus está curando ele agora, e fez toda aquela coisa, e ela gravou, né? E era para dar uma oferta X. Aí ela disse, olha, eu gravei tudo aqui, vou levar você para a justiça, você é um estelionatário, porque o homem já está sepultado há meses. E foi processado. É estelionatário, é crime, Tá? Então, é muito difícil a gente dizer que uma pessoa, né, é gananciosa, ou uma pessoa, né, quer mesmo um engano, quer isso, aquilo, porque depende da mente de cada um. O que nós temos que pregar é pregar a verdade, é ensinar, é falar. Eu falo, mas a pessoa... Não, mas está lá. Olha, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, e não esqueçam disso. Quando você fala, ouçam bem isso, quando você fala, mesmo que a pessoa ignore, mas o cérebro dela captou. Amém? Captou. Está lá. E uma hora Deus pode falar com ela, amém? Pronto. Falou? Agora é contigo, Senhor. Incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar, segundo Samuel 13:1. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão, Aminon, como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. Está vendo aí? E hoje nós estamos tendo esse tipo de coisa, irmão, dentro das famílias. Né? Vocês sabem, não vou entrar em detalhe não, porque não é o caso, tá? Mas a gente está vendo aí os abusos, né? Estupros, né? De toda a natureza dentro das famílias. Então, e as pessoas estão vendo e assim, é um caso atrás do outro, não se interam, como dizem, né? É uma questão social, né? O relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. E chegando-los para que comesse, pegou dela e disse-lhe, vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse, não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Segundo Samuel 13, 11 e 12. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe a Aminon, levanta-te e vai-te. Segundo Samuel 13, 14 e 15. Zé. Então hoje nós estamos vendo uma sociedade dominada pela a indecência e a imoralidade. E para muitos é normal. É normal.
Só que certas práticas ilícitas que acontecem nos relacionamentos dentro das famílias gera outros casos animalescos, porque as pessoas vão perdendo o temor. Acham que pode fazer o que quer e nada vai acontecer. Mas vai acontecer, meu irmão. E alguns vão pagar com a própria vida. É triste isso, mas é verdade. Que é o caso aqui, né? Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, Aminon a desprezou completamente. E o rei Davi, soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. Está vendo aí? Cadê a autoridade? Né? Cadê a autoridade do pai, da mãe? Quem é o senhor, pai? Quem é a senhora, mãe? Um filho nunca deve fazer isso. Mas é isso que acontece, irmão. Quando os pais... A autoridade não é grito. A autoridade não é força. A autoridade é vida. É testemunho de vida, é exemplo de vida. Isso é a maior autoridade que alguém pode ter sobre outro. É dar exemplo. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Aminon. E Absalão deu ordem a seus moços, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Não temais. Porventura não sou eu quem vou-lo ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. Segundo Samuel 13, 28. E mais tarde ele cavou sua morte precoce. Segundo Samuel 18, 14. Após desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a fim de tomar-lhe o trono. Está vendo aí? Não tem limite. Não tem limite, irmãos. Onde há um ambiente de desordem, de desfuncionalidade, que as partes não funcionam, não tem limite. Está aí, ó. Morreu ainda jovem, né? Porque a própria monarquia aqui, a ordem, a sucessão, estava toda comprometida. Filho para tudo quanto é lado. Né? Uma desordem total. Tá? Aí fica uma pergunta assim, poxa, mas Deus não poderia ter dado uma arrumada assim? Deus não poderia... Com certeza Deus agiu, falou, mas é o coração do homem, é o livre-arbítrio, é o homem achar que pode fazer o que ele quer da vida dele. E eu volto a um ponto que eu falei no início, irmãos. Quando a gente fica muito sabido, quando a gente fica muito entendido, quando a gente está numa posição, muitas das vezes, assim, elevada, tem um poder econômico, financeiro e status também social, a gente acha que pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, mas não é assim que funciona. Vem, com certeza. Tá? A conta vem, meu irmão. Há um Deus, nós sabemos disso, há um Deus todo-poderoso. A conta vem. Então, está aqui, ó, é uma coisa muito triste isso daqui, ver uma família se destruindo. Né? Essas pessoas não estavam numa maldição hereditária, essas pessoas estavam num contexto e num ambiente onde a honra a Deus, o respeito a Deus, tudo foi jogado na lama pelo pai, pelo rei. Então, a família, meu irmão, olha, não vamos esquecer de uma coisa: a família é a maior e mais poderosa instituição que Deus criou na terra. Não é a igreja, sabia disso? É a família. É nela que Deus organiza o mundo, as sociedades. Tá? Uma igreja bem equilibrada é uma igreja que a família é trabalhada. Tá? Desde o menor ao maior, os pais, os filhos.
O rei chorou amargamente a morte de seu filho Absalão, mas ele sabia que ele tinha uma parcela muito grande de culpa nisso daí, né? Ele não foi o pai exemplar. Eu acho que isso é o mais amargo, né? Nas tragédias, é o pai e a mãe saber que ele falhou, que ele não cumpriu com todas as práticas dele. Vamos lá, irmã Rita. Vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. Pronto, nós já falamos, né? Então, indiscutivelmente é isso aí. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Aqui, irmãos, é bem colocado isso aqui. Se nós queremos uma família abençoada, nós devemos orar sim, nós devemos ensinar a palavra de Deus sim, nós devemos consagrar sim pela nossa família, nós devemos seguir essas regras, e é ordenada por Deus. Mas a vigilância, com quem nossos filhos, com quem nós estamos nos relacionando, quem está entrando e saindo, isso pode trazer mudanças radicais no seio da nossa família. Tá? Isso não é tirar a liberdade das pessoas, mas é saber que todo ser humano exerce influência sobre outro ser humano. E pode ser boa ou má, negativa ou positiva. Vamos lá, irmã Rita. Bom, já lemos aí, vamos lá. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso, é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares. Pronto. É a vigilância, é acompanhar, é estar atento, inclusive a comportamentos, mudanças de comportamento. Tá? Fiquem atentos. Tá? Fiquem atentos. Vamos lá. Sobretudo, fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro da casa. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Conclusão. Vamos todos juntos na conclusão? Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares. Que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Tá? Então, a disfuncionalidade, tá, que ocorreu na família de Davi trouxe consequências a longo prazo. Como será a minha família daqui a 30 anos? Sim. Microfone aqui para a irmã Amanda para gravar a voz dela. Então, a gente juntando tudo para que isso não aconteça na nossa família. Se nós desenvolvermos os frutos do Espírito, aqueles 9 frutos, e ensinando os nossos filhos esses valores, né, e os frutos do Espírito, a gente consegue evitar tudo isso. Olha, o que a Amanda está falando, toda informação, ela vai chegar no cérebro, no coração do ser humano e vai gerar, liga aqui um pouquinho, ó, vai gerar no coração do homem uma terra fértil para ser trabalhada, certo? Para ser trabalhada. Aí a Amanda pergunta, se eles aprenderem tudo isso, está resolvido? Não, porque essa formação é dia a dia. Eles precisam ver nos pais, eles precisam ver nos irmãos mais velhos,
os mais novos nos mais velhos. Eles precisam ver um ambiente familiar que aquilo que se fala, irmã Amanda, é materializado. Porque uma coisa, você sabe muito bem disso, irmã Amanda e alguns aqui, uma coisa é a ideia, é o ideológico, é o teórico, teoria, prática, palavra. E outra coisa é o prático. Tem um ditado que diz assim, né? Tem pais que dizem assim, faça o que eu te digo, mas não faça. Pronto, irmã Amanda. Lê a Bíblia, louva, tal, tudo bonitinho, né? Mas, na prática, é outra coisa. Tem uma história que é muito contada no mundo cristão, né? Que o garotinho chegou em casa com o pai, né? Um obreiro, um pastor, e disse, pai, dá para a gente voltar para a igreja? Levar a nossa cama, nossa rede para lá, morar lá na igreja? Mas que história é essa, menino? É porque lá o senhor é um anjo, lá o senhor é maravilhoso lá na igreja. Mas aqui o senhor é uma coisa horrível. Então é isso, Amanda. Mas até porque tem o livre-arbítrio, né? Mas Pois eu é. digo a questão do ensinamento deve ser esse. Com certeza. Tem que plantar a semente da palavra de Deus. Ficar repetindo. E, acima de tudo, exemplo. Prática. Discurso da forma. Mas a vida ali é que vai realmente tornar tudo aquilo real. Tá certo? Pois é, porque a gente vê mesmo é porque não tem esse repasse de valores, né? Nas famílias. O repasse e a vida. E viver, praticar. Tá? Minha mãe não sabia ler, mal escrevia o nome. Ainda hoje eu me lembro de muitas coisas que ela falou, porque ela vivia aquilo que ela falou, que ela falava. Então isso que dá vida, é você falar e viver. E principalmente em família. Nós já falamos aqui, né? E eu concordo muito com isso. Que os familiares não nos ouvem, mas nos veem. A gente pensa que os filhos não estão nos ouvindo, mas ele está nos vendo. Isso daí pode ter certeza, que ele não vai esquecer. Irmã Vera. Parabéns. Cadê o meu câmera? Aqui na... Aí, depois aqui, câmera, para pegar aqui a irmã. Para filmar aqui a irmã. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos apresentar as classes, né? Primeira classe é Soldadinhos de Cristo. O povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças. O povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e ele curava todas. Mateus 4:24. Aqui a classe tem um pregador, né? Pregador Levi. Glória a Deus. A classe Soldadinhos de Cristo tem 11 alunos matriculados, 5 ausentes, 4 presentes, não teve nenhum visitante. No total classe, vou dar aqui a folha, só da Justiça. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Salmos 91:14. Glória a Deus, palma para Jesus. A classe Sol da Justiça tem 8 alunos matriculados, 5 ausentes, 3 presentes, total de assistência 3 alunos, trouxeram 3 bíblias e 3 revistas e adultos. Vamos, 1, 2, 3. A classe Jovens e Adultos. Tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Aleluia. Pode sentar, irmãos. A classe Jovens e Adultos tem 35 alunos matriculados, 16 ausentes, 19 presentes. Temos um visitante, que é o irmão Gesso, né? Convidado da irmã Ana Mara, é irmão dela. Louvado seja Deus. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus.
um visitante, né? No total de 36 alunos. Trouxeram 17 Bíblias. E também já se tornou aluna, viu, irmã Aline? Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, muitíssimo obrigado por nos trazer a sua santa presença. Que o Senhor nos abençoe através desses estudos, dessas reflexões que aqui fazemos. Que o teu Espírito, meu Deus, venha nos guiar e nos dirigir no temor do Senhor. Meu Deus, coloca o teu temor no coração dessas crianças, adolescentes, jovens, de cada um de nós, da liderança, para que nós, os pais, todos aqueles que são responsáveis, ó Deus, na família, na sociedade, possamos dar a nossa contribuição, desenvolver nossas funções, de forma que o ser humano, Senhor, possa, meu Deus, ser formado, possa ser levado, ó Deus, a te servir de todo o coração. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoa para que nós possamos viver a tua poderosa palavra. Nos abençoe e nos livra. Olha para essas famílias que passam por grandes conflitos, grandes lutas, grandes tribulações. Meu Deus, abençoa os pais na sua missão, que não é fácil. Abençoa, Senhor, dando-nos a sabedoria, a inteligência, o discernimento, a vigilância, no sentido de orientar e guardar os seus filhos. Coloca o temor no coração de cada filho. Livre essas famílias das influências má, negativas, que traz sofrimento e dor. Senhor, nos abençoa, Senhor. Tudo que nós fizermos, como diz a tua palavra, que toda vigilância nossa, Senhor, é em vão se o Senhor não nos guardar. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Nos leve em paz, em segurança. Nos dê uma noite de paz, de descanso do corpo, da alma, da mente. Guarda as nossas vidas e a todos da nossa casa. Não deixe que o mal chegue a nenhum de nós. Amém, Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. Na gloriosa paz do Senhor. A paz do Senhor, amados irmãos, é com muita alegria que gostaria de convidá-los para participar juntamente conosco do Cantar a Deus na IPRR em Palmirim, dia 29/4/2023. É com muita alegria que contamos com sua presença neste lugar.